nome é Adalto Versiani, eu sou endocrinologista aqui do Hospital Felício Roxo e membro da Sociedade Brasileira de Endocrinologia, e vamos conversar hoje sobre alguns mitos e verdades sobre a obesidade. Não, isso não é verdade. Existe o obeso metabolicamente saudável. Entretanto, lembrar que quando a gente acompanha esse paciente a longo prazo, ele tem maior chance de desenvolver comorbidades relacionadas ao excesso de peso quando comparado com uma pessoa de peso saudável. Existem vários os critérios para essa classificação. O mais utilizado é o índice de massa corporal, onde eu pego o peso dividido pelo quadrado da altura. Se tiver com IMC maior do que 30, a gente considera como obesidade. Entre 25 e 30 como sobrepeso e entre 18,5 e 24,9 como peso saudável. Uma segunda forma é através da cintura abdominal, onde eu classifico o paciente como uma obesidade visceral ou não. Se tiver acima de 102 para homem, é uma obesidade visceral, e acima de 88 para mulheres também é considerada uma obesidade visceral. E uma maneira mais fidedigna, mas também mais custosa, que demanda a realização de exames, é através do percentual de gordura, seja pela bioimpedância ou pela densitometria, onde o homem tem que ter mais de 25% de gordura e a mulher mais do que 32% de gordura. Sim, a gordura localizada dentro do abdômen ou a gordura visceral, ela é a mais metabolicamente ativa, então ela produz muito mais citocinas inflamatórias e que causam diversas alterações inflamatórias no organismo, causando maior risco de diabetes, de hipertensão, de colesterol e, consequentemente, de doença cardiovascular. Portanto, ela é considerada mais prejudicial. Não, a cirurgia é um tipo de tratamento. O tratamento da obesidade parte do pressuposto de uma mudança do estilo de vida, entre alimentar-se melhor, gastar mais energia através de atividade física, uma mudança comportamental, em algumas situações a utilização de medicamentos que auxiliam nessa mudança comportamental, e nos casos que não são responsíveis a essas terapêuticas, aí sim a gente lança mão da cirurgia bariátrica. E mesmo assim, lançando mão da cirurgia bariátrica, a gente não abre mão da mudança de hábito, da mudança comportamental, da atividade física e etc. A obesidade ela é um excesso de caloria em relação ao que a gente come, em relação ao que a gente gasta. Mas não é só comer menos, é ingerir menos caloria e gastar mais caloria. A gente não desenvolve obesidade só porque quer, ou porque é falta de caráter, ou porque deseja. A gente sabe que a obesidade, 70% tem um componente genético, e a gente sabe que tem alguns fatores ambientais, como estresse, ansiedade, que contribuem. Além disso, existem outros fatores, como a flora intestinal também, contribuem para esse excesso de peso. Então a gente tem que descobrir uma maneira de ingerir menos caloria, gastar mais caloria, desestressar com outras coisas que não sejam com alimentos, com algumas coisas que sejam prazerosas e que não sejam relacionadas à comida e bebida, para a gente conseguir vencer essa epidemia de obesidade. Se fosse uma coisa fácil, não teria uma epidemia crescente no mundo inteiro. Então, demanda muito trabalho e muito esforço e uma terapia multidisciplinar e multifatorial. Sim, 70% da obesidade tem um componente hereditário, mas mesmo tendo um componente hereditário, a gente tem que ter o componente, o fator de maior ingesta calórica em relação ao gasto, né? Se eu não tiver o balanço positivo, não tem como eu aumentar de peso.
Então, a principal dica é mudança de estilo de vida, né? Tentar ter uma alimentação mais saudável, mais natural, ingerir alimentos mais in natura, mais frutas, legumes, verduras, carnes magras, estimular a prática de atividade física, estimular o lazer com atividades que sejam ao ar livre, que demandam gasto de energia, e diminuir o consumo de alimentos ultraprocessados e ricos em gordura, estimular a prática de atividade física desde a infância para que isso vire um hábito, né? E que a gente tenha mais áreas de válvulas de escape para o estresse do dia a dia que não seja só relacionados à alimentação, já que hoje em dia o dia a dia é tão corrido, tão estressado, que às vezes a gente não tem tempo para nada e acaba descontando na comida como uma válvula de escape.